Eu sou a filha mais nova de 4 irmãos. Quando a minha mãe me teve, ela entrou em depressão. Ela ficou com depressão pós-parto. E no começo ela não aceitava de jeito nenhum. Mas depois ela foi piorando, piorando, piorando. E a minha tia, irmã do meu pai, ela teve que vir para nossa cidade para cuidar de mim, porque para ajudar meu pai, né, na verdade, porque a minha mãe não tinha mais condição nenhuma. Ela ficou no estado que ninguém mais conhecia ela, vagando pela rua, falando besteira. Meu pai vivia atrás dela, ela sumia, meu pai vivia atrás dela, era uma loucura. E os meus irmãos já eram rapazes nessa época, já eram grandinhos nessa época, quando eu nasci. O mais velho tinha 18 anos. E o meu pai pedia ajuda a eles, pra ir com ele atrás da mãe, pra ajudar ele, mas meus irmãos morriam de vergonha. Não queria de jeito nenhum ajudar meu pai. E assim, eu cresci desprezada por ela. Até hoje eu não consigo entender por que que ela, quando tava mais ou menos, quando tava boazinha, babava os meus irmãos, fazia tudo pelos meus irmãos. Meus irmãos não odiava ela, assim, não odiava, mas tratava ela muito mal mesmo. Mas ela babava demais os meus irmãos. E pra mim ela nem olhava. Ela nem olhava pra minha cara. Meus irmãos também não gostavam de mim. Não falavam comigo, eram ignorantes, não tinham paciência. Meu pai é um anjo da minha vida, sabe? Sou louca por meu pai até hoje. Meu pai era o meu refúgio. Era ele que eu recorria quando estava triste. Era ele que eu pedia conselho. Ele, pra mim, foi o meu pai e minha mãe. Porque a minha mãe não fazia nada pra mim. Nada, nada mesmo. A minha tia sempre vinha do interior pra me ajudar, me ensinava a fazer umas coisas, me falava comigo sobre coisas de mocinha. E era com a minha tia que eu conversava sobre esses assuntos, né? Porque meu pai não entendia nada. Mas assim eu fui crescendo, assim eu fui vivendo. Com meu pai como minha referência de mãe e pai. E a minha tia também, que me ajudava muito. E sempre que tava ali com a gente, me dava muito amor e carinho. Aí tá certo, né? Um dia eu tinha 14 anos, se eu não me engano. Eu tava voltando da escola. E os meus irmãos estavam na esquina com os amigos dele. E assim, como eu não tinha intimidade com meus irmãos, nem dentro de casa, não falava com eles, na rua, quando eu via eles, eu também não falava. Passava direto, nem olhava pra cara deles. Fingia que nem existia. Assim como eles também faziam comigo. E quando eu tava voltando da escola, eles estavam lá nessa esquina. E eu passei, como sempre, não olhei pra eles, não falei nada, passei direto de cabeça baixa. Aí um dos amigos dele, quando eu passei, falou assim: essa daí já dá pro gasto, viu? E todos começaram a rir. Os meus irmãos não fizeram nada. Os meus irmãos simplesmente riram. Riram junto com os amigos. E eu me senti tão mal naquele dia, sabe? Eu hoje, quando me lembro, até hoje eu me sinto mal. Porque foi algo que me deixou muito envergonhada, muito triste. E eu não tive um irmão que estavam todos os 4 lá, e eles não tiveram a capacidade de me defender. Então pensa aí na minha decepção, que eu já tinha ranço deles. Eu já era decepcionada com eles. Eu fiquei com mais ranço deles ainda. Então desde esse dia, nosso relacionamento piorou. Eu já não gostava deles. Depois daí, eu passei a odiá-los. Desculpa, mas infelizmente são meus irmãos, sangue do meu sangue, mas eu odeio meus irmãos. Aí tá certo. Eu ia crescendo, ia criando corpo. E o meu pai, ele não gostava. Meu pai, ele sempre foi muito respeitador, muito respeitador. Ele nunca tocou um dedo em mim. Ele nunca falou nada que desse a entender outra coisa, nada. Meu pai sempre me protegeu, sempre. E quando eu usava uma roupinha mais apertadinha assim, ele não gostava. Ele mandava eu ir logo no quarto trocar, na hora. E eu sempre obedeci o meu pai, trocava na hora, colocava um vestidinho mais folgadinho e tal. O meu irmão, que passou a olhar pra mim de um jeito diferente, o mais velho, ele passou a olhar pra mim de um jeito diferente. E eu percebi, mas eu não tinha coragem de falar com meu pai. Então, eu me protegia do jeito que eu sabia. Só que meu pai, ele percebeu. E eu descobri que meu pai, ele percebeu porque eu peguei ele conversando com meu irmão. Ele falava assim, gente, eu nunca vi meu pai tão, sabe, tão
cheio de raiva, como naquele... essa foi uma das ocasiões que eu peguei ele com muita raiva, né? Mais pra frente vocês vão ver outra ocasião que, meu Deus, eu fiquei chocada com meu pai. Mas nesse dia, meu pai, ele conversando com meu irmão, ele tava com muita raiva. Muita raiva. E ele falou assim, falava assim: se você tocar num fio de cabelo da sua irmã, você pode ter certeza que eu esqueço que você é meu filho. Eu esqueço. Porque eu não criei um covarde, não. Eu criei eu criei você para ser um homem de respeito, um respeitador, e não um covarde safado. Entendeu? Então, se você tocar no dedo, num fio de cabelo da sua irmã, você me paga, eu esqueço que sou seu pai. E o meu irmão respondia a ele, falava que ele tava ficando gagá, que ele tava ficando maluco, tava vendo coisa de onde não existia, e meu pai, firme e forte, dizia pra ele: se você tocar nela, você me paga, sabe? Então, meu pai, gente, ele me defendia com unhas e dentes. Depois desse dia, meu irmão nunca mais nem olhou pra minha cara. Teve um dia que esse meu irmão mais velho chegou tarde em casa, tinha saído com os amigos, tinha bebido também. Chegou tarde em casa e foi no meu quarto. Porque assim, na nossa casa não tinha, os quartos não tinham portas, era cortina. Todos os quartos eram cortina. O meu, o do meu pai com o da minha mãe, o dos meus irmãos eram cortina. Não tinha porta. E esse meu irmão chegou atrasado. Todo mundo já tinha jantado, todo mundo. A minha mãe já tava no 13º sono, totalmente dopada. E o meu pai tava na sala assistindo. Aí ele chega, ele sobe, vai no meu quarto, me acorda pra eu ir ajeitar a janta dele, porque ele tava com fome. Aí eu desço, vou pra cozinha, meu pai olha pra mim: o que tá acontecendo, filha? Por que você tá na cozinha? Aí eu falei pro meu pai, eu disse que ia ajeitar a janta pro safado, né? Pro descarado. Aí meu pai se levantou, foi até o meu irmão e falou assim: olha, sua irmã não vai fazer janta pra você, não. Você chegou tarde e perdeu o horário da janta porque quis. Você sabe muito bem o horário da janta. Se você quiser comer, você pode levantar esse seu rabo da cama e ir lá fazer sua janta, preparar sua janta. Sua irmã não é sua empregada, não. E ele começou a discutir com meu pai nesse dia. Começou a discutir, começou a falar que ele passava muita mão na minha cabeça, que no futuro ele ia ver quem eu realmente era, que eu não ia prestar por causa dele, que ele tava me mimando muito. E eles discutindo lá, meu pai mandou eu voltar pro quarto. Aí pronto, né? Tá certo, voltei pro quarto. Gente, do nada, assim, porque eu tava com muito sono nesse dia também. Mas de repente eu acordo. Eu acordo com uma gritaria, uns batuques muito grandes, sabe? De pancada. Quando eu vou ver, gente, é o meu pai se bolando no chão com meu irmão. Esse meu irmão mais velho. E eu gritava, gente, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu gritava pra ele parar, meus irmãos em cima do meu pai. Gente, essa outra ocasião que eu falei pra vocês, né? Que foi outra ocasião que eu vi meu pai totalmente transtornado. Meu pai parecia que tava com uma coisa ruim, sabe, dentro dele. Eu nunca vi meu pai desse jeito. Meu pai, gente, tava com tanta raiva, tava com uma raiva tão grande que ele tinha uma força. Ele tava com uma força nesse dia incontrolável. E os meus irmãos em cima dele, tentando tirar ele de cima do meu irmão. E meus irmãos gritavam: pai, para com isso. E eu cheguei pro meu pai só soltou ele quando meu pai ouviu eu falando. Eu falei: pai, você vai matar o meu irmão, pai, você vai matar o seu filho. Solta ele. E foi daí que meu pai soltou. Gente, meu pai tava transtornado. Nesse mesmo dia, meu pai expulsou meu irmão de casa. Expulsou mesmo, botou pra fora. E no outro dia, meu pai chegou pra mim, conversou comigo e disse que falou com a irmã dele e que eu ia morar com ela no interior. Eu fiquei arrasada. Eu disse: de jeito nenhum, largo o senhor, eu não saio daqui. E ele falou que eu ia morar com minha tia porque eu tinha que morar com uma mulher. Eu não tinha que morar numa casa cheia de homem, não. Porque, infelizmente, a minha mãe, ela não cuidava de mim, não é? Ela não era presente na minha vida. Então, ali eu vivia o quê? Só com homens, não é? Porque a minha mãe vivia no meio do mundo. Quando tava boazinha, eu só dava atenção com meus irmãos. E o meu pai disse que eu tinha que morar com uma mulher responsável para cuidar de mim. E não numa casa cheia de homens.
Nossa, foi muito difícil. Eu chorava muito com saudade do meu pai, mas a minha tia também era um anjo. E assim, não foi difícil conviver com ela, né? Porque eu já era acostumada com ela, eu amava ela também. Era como uma mãe pra mim também, sabe? Mas eu sentia muito saudade do meu pai. Meu pai sempre ia me visitar de 15 em 15 dias. Hoje eu já sou casada, eu tenho 4 filhos. Todos os meus irmãos têm a vida deles, vivem a vida deles lá. Mas são todos desunidos. Todos desunidos. Eu não quero saber de nenhum, principalmente desse mais velho. Minha mãe já faleceu, né, infelizmente. E o meu pai tá vivo ainda, mas assim, vive doente, vive adoentado. E ele só tem a mim, gente. Só tem a mim, porque os meus irmãos não fazem nada pelo meu pai. E quando vai ver meu pai é só pra ir atrás de dinheiro. Só pra pedir dinheiro. E eu vivo lutando pra trazer o meu pai pra morar comigo. Mas ele não quer de jeito nenhum. Quando ele tá ruim mesmo, ele só vai pra minha casa quando ele tá ruim mesmo, que é pra eu cuidar dele. Quando ele melhora, ele vai embora, mas ele sempre vai me ver, ele sempre vai visitar os netos, é louco pelos netos, faz tudo por mim e pelos netos, sabe? Aquela coisa, aquele amor todo. Nossa, meu pai pra mim é tudo na minha vida, é meu herói. Eu não vivo sem ele, de jeito nenhum, não vivo sem meu pai. Porque o que ele fez por mim e o que ele ainda faz, nossa, sou muito grata por ele, né? Infelizmente nem todo mundo tem um pai assim. E eu sei dar valor pra ele, eu sei do que ele fez por mim e ainda faz, né? Então eu cuido mesmo dele, eu faço de tudo por ele, né? Infelizmente ele só tem a mim, como eu falei, porque os meus irmãos não tá nem aí pra ele, só vai atrás quando quer dinheiro, quando quer alguma coisa. Meu pai, né, bobinho, dá dinheiro a eles, né? E enfim, gente, hoje eu estou bem, hoje eu estou recuperada. E uma coisa que eu não falei pra vocês, mas que eu vim descobrir depois, o motivo, porque meu pai, ele expulsou meu irmão de casa e mandou eu pra casa da minha tia, não foi? Só que depois eu vim descobrir o motivo disso. Foi porque o meu irmão, ele foi no meu quarto, quando já tava todo mundo dormindo. Ele tinha ido no meu quarto de novo, quando ele foi no meu quarto pedir pra eu fazer a janta, lembra? E depois que todo mundo dormiu, ele foi lá de novo com raiva do meu pai, porque passou a mão, porque diz ele que passou a mão na minha cabeça. Foi lá no meu quarto de novo e ia fazer alguma coisa comigo. Só que meu pai, ele conseguiu chegar a tempo. Ele conseguiu chegar a tempo e não deixou que nada de ruim acontecesse. Então essa foi a fúria do meu pai sair batendo nele, rolando no chão com ele, entendeu? Porque ele ia fazer alguma coisa que até hoje meu pai não sabe o que é também, ele nunca mais tocaram no assunto, mas o meu pai ficou preocupado, meu pai não sabia o que ele ia fazer, né? E por isso mandou eu pra casa da minha tia, não é? Então foi isso que aconteceu, gente. Depois que eu vim saber, depois de muito tempo, porque também foi tão corrida assim, foi tudo tão uma loucura, que eu só pensava, só chorava por causa que eu tava longe do meu pai, né? Mas depois eu fiquei sabendo, depois ele falou pra minha tia, a minha tia depois me contou, e eu fiquei sabendo que esse meu irmão iria fazer alguma coisa ruim comigo, sabe lá Deus o quê, e o meu pai, ele me salvou. Então, eu hoje, né, graças ao meu pai, né, e a Deus, eu tô aqui porque até ninguém sabe o que meu irmão poderia fazer comigo, né, nesse dia. Graças a Deus já passou, eu não carrego traumas, tenho minha vida sossegadinha com meu marido e meus filhos. E o meu pai ainda do meu lado. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Trouxe pra vocês mais uma história real enviada por uma inscrita, gente. E assim, nossa, infelizmente, tem várias histórias aqui no nosso canal que fala sobre esses assuntos, né, de irmãos que infelizmente não se dão bem, que não gostam do outro, que fazem maldade, não é? E no caso dela não foi diferente, os irmãos não gostavam dela, mas esse mais velho, com certeza a gente ia fazer uma coisa ruim com ela, sim, e graças a Deus o pai dela conseguiu chegar na hora, né, que ele tava ali na porta, né? Uma coisa que eu não falei pra vocês no vídeo, porque eu resumi que a história era muito longa, né? Então eu resumi bastante aqui pra contar pra vocês. Foi que quando ele chegou quando o pai dela chegou e viu o irmão dela no quarto dela,
ele tava, tipo, espionando a irmã, tipo, com a cortina, né? Afastou a cortina assim e tava olhando ela e já tava entrando dentro do quarto dela. E foi nesse momento que o pai dela chegou e abordou o irmão e começou a bater no irmão, né? Então, com certeza, ele ia fazer alguma coisa com a irmã, porque o que ele queria ali no quarto da menina? A menina dormia sozinha no quarto dela, né? E ele tinha um dele, com um dos irmãos. Então, o que ele queria lá? Então, com certeza, o pai sim foi um herói. O pai salvou a menina. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo, ficar aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!